Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Tá na Rede, Tá na Mídia, pela sua TV Metrópole Canal 26. Essa aqui é a sua TV com atitude. Hoje, recebendo aqui na TV Metrópole, em especial o programa Tá na Rede, Tá na Mídia, o psiquiatra Dr. Fábio, falando um pouco da sua história, da sua trajetória, e a partir daí você vai conhecer um pouco mais desse trabalho brilhante que ele vem fazendo, junto com pessoas que precisam de ajuda. Doutor, seja bem-vindo ao programa Tá na Rede, Tá na Mídia, e agradecer aí esse espaço do seu... Falar um pouco da sua história, falar um pouco desse projeto, desse trabalho brilhante que o senhor vem fazendo. Bem, falando um pouco aqui da história minha, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, né, desde 96, e a gente, ao longo desses 20 anos, né, como professor dessa universidade, a gente teve a oportunidade de iniciar vários projetos. Esses projetos suprem, obviamente, uma demanda social, porque a universidade, na nossa opinião, ela tem que estar a serviço da comunidade. A universidade não pode estar isolada, encastelada atrás de os famosos muros da universidade, mas ela tem que estar a serviço da comunidade, né? E o que foi que a gente observou, falando um pouco, já adiantando desse projeto que eu coordeno, que é o objeto hoje da nossa conversa, que é o Pra Vida. Né? Então, há 13 anos atrás, nós tivemos 3 casos que chegaram ao nosso ambulatório, mais ou menos com a seguinte história. Eram pessoas que tinham tentado suicídio e que tiveram o seu atendimento de emergência no Instituto Zé Frota, no IJF, e que a posteriori nos procuraram para que continuasse esse atendimento. E coincidentemente, nessa semana que foi o início de todo esse processo, a gente começou a se perguntar qual era o segmento, o follow-up, que se chama, né, na literatura científica internacional, desses pacientes que tentavam suicídio. E a gente foi observar que em Fortaleza, uma cidade naquela época de quase 3 milhões de habitantes, era uma inexistência de serviços em que pudessem acompanhar esse paciente. Então, o que acontecia? O paciente ia para o JF, era feito o atendimento de emergência, passava um período X lá no JF, dependendo da gravidade do caso, que podia ser alguns minutos, algumas horas, alguns dias, né? Ou, infelizmente, às vezes algumas semanas, quando o caso era mais grave, que entrava em coma. E, a posteriori, esses pacientes tinham alta, e aí? O que é que acontecia? Não acontecia nada naquela época. Né? Os pacientes ficavam soltos em relação a que tipo de ajuda procurar. Foi aí que, juntamente com outras pessoas que trabalham no hospital e que eram estagiários, estudantes das áreas basicamente de medicina e de psicologia, nós procuramos fazer um projeto que visava exatamente atender a essa demanda. E o nome do projeto, né, que as duas mãos implicam a vida, né, é o Pra Vida. É o projeto, que na época era um projeto, hoje é um programa, já explica a diferença, era um projeto de apoio à vida. Que hoje se tornou um programa, não é isso? E hoje se tornou um programa. Então, qual a diferença de um projeto para um programa? Um programa, de acordo com as regras da Universidade Federal do Ceará, ele implica num grande guarda-chuvas em que envolve vários projetos. E aí, o Pra Vida, que começou com um atendimento específico para essa população que tinha tentado o suicídio, ele começou a abranger outras áreas. Então, hoje nós temos o que a gente chama Pra Vida Itinerante. O que é o Pra Vida Itinerante? É uma instituição, um município, no caso, por exemplo, Caucaia, né, que essa TV é muito ligada a Caucaia, queira fazer um programa de assistência, de treinamento de pessoas para que elas possam ser capacitadas no atendimento dessas pessoas que tentam o suicídio, ou que tentaram o suicídio. A gente vai estar lá.
Tem o Pra Vida nas Famílias, que é para as famílias que tiveram seus entes queridos que infelizmente faleceram devido ao suicídio. Tem o Pra Vida nas Escolas. Então são diferentes projetos que a gente procura dar um encaminhamento adequado. E tem a construção do que hoje é chamado Setembro Amarelo, que começou aqui em Fortaleza, pelo menos numa escala importante, né? O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? E a gente faz uma caminhada na beira-mar e a gente estimula todos os municípios, todas as pessoas fazerem alguma atividade no dia 10 de setembro. E esse 10 de setembro, que era um dia, transformou-se no mês do Setembro Amarelo. Hoje já fazem quantos anos que já tem esse projeto? O projeto hoje tem 13 anos. Né? E a gente, sistematicamente, no dia 10, a gente faz uma caminhada. O símbolo da prevenção do suicídio é esse laçozinho amarelo. Amarelo por quê? Tem várias versões em relação ao amarelo. A cor do sol, o sol é vida, sem o sol não existe vida, então o amarelo simbolizaria mais ou menos essa novo amanhecer, né? Digamos assim, como você está dizendo, um novo amanhecer. Então esse é um projeto que procura atender não só as pessoas que já tentaram suicídio, mas aquelas que estão com planos. E o objetivo é capacitar toda a rede de assistência para que as pessoas possam ser treinadas nesse processo. O interessante é que o trabalho que vocês vêm fazendo, né, essa orientação, juntamente com a família, pode até, junto com a prevenção, já resgatar e tirar a pessoa daquele momento, daquele pensamento do que levou à aflição, não é isso, doutor? Assim, uma das coisas que você está colocando, que é muito importante, é o que é que causa o suicídio, né? Então nós temos aí, o suicídio é multifatorial. Não existe uma única causa que determine a ocorrência do suicídio. Então tem causas genéticas, por exemplo, que a gente obviamente não pode influenciar, porque ninguém tem a tecnologia de modificar genes das pessoas. Mas, por exemplo, se eu tenho meu pai que suicidou-se, meu avô que suicidou-se, meu bisavô que suicidou-se, eu já constituo automaticamente um grupo de risco. E o que é que a gente tem feito em relação a essas pessoas? Absolutamente nada. Quer dizer, como é que eu não faço um acompanhamento mais sistemático desses grupos de risco? O grupo de risco importantíssimo é o de transtorno mental. 98, alguns dizem 99 e outros dizem 100% dos suicídios estão associados a algum tipo de transtorno mental. Quais são os transtornos mentais mais associados ao suicídio? Primeiro, depressão. Depressão, você tratar depressão de uma forma eficaz implica em uma melhora desse suicídio. Só um minutinho, doutor. Para você que está em casa, TV Metrópole Canal 26, programa Tá na Rede, Tá na Mídia, volta já.